Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada, aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Eu quero agradecer já a você, a querida e querido telespectador e rádio ouvinte, que está ligado aí na programação 24 horas por dia. Também a toda a equipe que fica nos bastidores aí, né, trabalhando também para chegar a essa programação. Eu sou o Nando Garcia, aqui é o Alvorada e ele é Edson Hamasaki. Olá, Edson. Bom dia, Nando. Bom dia, queridas e queridos amigos da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. Como sempre, uma alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez. Que a gente tenha uma conversa, um programa bem bacana, que todos possam aproveitar bastante. É isso aí. Hoje a gente vai trazer do o pequeno livro das fábulas. Até vou mostrar aqui a capa, né, do livro para você, para quem está nos vendo. É o pequeno livro das fábulas de Lauro Henrique Júnior. Então ele traz para nós aqui, nós escolhemos a xícara de chá. Eu vou até mostrar uma xícara especial aqui também, que é uma xícara que a gente usava lá nos estúdios, né, Edson? Isso mesmo, saudade dos estúdios. E a xícara de chá é uma fábula que eu vou contar aqui, então, para vocês ouvirem, e depois a gente começa comentários aí com o Edson. Um jovem monge já havia estudado por anos e, pensando já ter aprendido quase tudo o que podia, decidiu buscar o conhecimento que lhe faltava para se iluminar com o maior mestre zen da época. Ao ser recebido pelo sábio ancião, em seu mosteiro, eles foi logo se gabando de toda a sabedoria que já havia acumulado e falou o motivo pelo qual estava lá. Depois de ouvir tudo pacientemente, o mestre disse: primeiro, vamos tomar uma xícara de chá? Ele então serviu a própria xícara e em seguida começou a encher a xícara do jovem discípulo. Mas mesmo com a xícara cheia, o mestre não parou de derramar o chá, que começou a transbordar sobre toda a mesa. Atônito, o rapaz ficou observando a cena até que não aguentou mais e falou: mestre, o chá está entornando na mesa. O senhor não está vendo? A xícara já está cheia, que não cabe mais nada nela. O mestre colocou o bule na mesa e respondeu: sim, estou vendo que a xícara está cheia. Ela está tão cheia quanto você, que chegou aqui transbordando com todo o conhecimento que me disse já ter adquirido. Se você não esvaziar sua xícara, qualquer coisa que eu tente ensinar-lhe será inútil, pois você vai apenas transbordar, assim como aconteceu com o chá. Edson, nós e os transbordamentos, né? Essa historinha, Nando, ela é muito, muito, muito legal, gente. É bacana como nesse tipo de pensamento você tem um monte de conhecimento, um monte de coisas que podem gerar uma reflexão bacana. Você veja, numa historinha, né, numa fábula, numa historinha tão pequenininha. E aí, de novo, a gente tem várias maneiras de encarar aqui. Eu assinalei algumas e é o que eu gostaria de conversar com vocês. Então, primeiro, bom, a história é simples, né? Qual que é a mensagem? Você não vale a pena considerar que você já adquiriu todo o conhecimento que você poderia. Até porque isso invariavelmente não é verdade. E não é verdade porque, se a gente lembrar
que somos espíritos imortais. E essa aqui é só mais uma das nossas encarnações, ou seja, é só mais uma das vezes em que estamos usando um corpo feito de carne e osso, uma vestimenta, uma roupa, não é isso? Para podermos adquirir determinados conhecimentos aqui, neste lugar, junto destas pessoas. Relembrando os motivos da reencarnação, principalmente, estamos usando, mais uma vez, um corpo de carne e osso para podermos, com a bênção do esquecimento, nos relacionarmos com estas pessoas que estão ao nosso lado. Nossos familiares, principalmente, né? O núcleo familiar mais importante. Então, esses espíritos que, neste momento, que nos acolheram como nossos pais, estão nossos irmãos, estão esposas, esposos, estão filhos, estão amigos, estas pessoas à nossa volta, o próximo mais próximo de que Jesus falava, com os quais estamos juntos, isso nunca deve ser perdido de vista, para transformar relações que um dia talvez não tenham sido muito boas, ao longo das várias reencarnações anteriores, em relações de verdadeiro amor, né? Aprender a amar, aprender a nos relacionar, conseguir fazer com estas pessoas aquilo que Jesus faz com toda a humanidade, né? Por isso que ele é o nosso modelo, o nosso guia, a nossa referência, espírito mais evoluído, com mais sabedoria, que já passou aqui por este nosso planeta, que já esteve entre nós. Então, assim, primeiro, em relação à própria doutrina espírita, né? Vocês sabem que eu faço palestras, né, nas casas espíritas aí, então eu costumo ouvir muito isso. Porque nós que já descobrimos a doutrina espírita, nós que já nos transformamos em espíritas, como se o espiritismo, como se a doutrina espírita fosse a melhor religião que existe. Gente, isso não é verdade, né? A doutrina espírita é maravilhosa. Eu escolhi a doutrina espírita como a minha religião, como uma filosofia de vida, etc. Agora, isso não quer dizer que ela seja a única e nem a melhor, né? Cada um, inclusive, são vários caminhos que levam para o mesmo lugar. Desenvolvimento moral, evolução moral, ser um espírito melhor. Nesta encarnação, né? Até por estarmos aqui no Ocidente, no Brasil, eu tive a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, porque se você tivesse nascido, sei lá, na Índia, qual que era a probabilidade de você conhecer o espiritismo, né? Por estar aqui, conheci, adoto para mim, tenho ela, né, como a minha religião. Agora, assim como os espíritos, né, superiores nos colocaram, o espiritismo, a doutrina espírita, não é o futuro das religiões. O objetivo, o que a gente almeja, não é que um dia todo mundo se torne espírita. De jeito nenhum, gente. O espiritismo, como colocaram os espíritos superiores, não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. E o que eles quiseram dizer com isso? O que interessa não é ser espírita, mas são os conceitos fundamentais do espiritismo, que vão sendo, paulatinamente, aos poucos, assimiladas pelas outras religiões, porque são verdades. Na grande maioria delas, inclusive, esses conceitos já estão com outro nome, mas o conceito é o mesmo, né? Que é o que nos interessa. Então, estamos aqui para sermos espíritos melhores, através da vida de relação. Então, não entenda, e por que eu estou dizendo isso? Eu ouço, porque eu já sou espírita, e porque já leu lá o livro dos Espíritos, porque já leu lá o Evangelho segundo o Espiritismo,
porque já leu lá uma série de romances espíritas, etc., considera que já sabe a doutrina espírita, né? Já tem todo o conhecimento. Gente, beleza. Mas vamos lembrar de novo do que os espíritos superiores, através da doutrina, nos colocam. O verdadeiro espírita é aquele que busca ser um espírito melhor. Não é aquele que conhece o livro, que decorou as 1019 perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos, e quando determinado assunto, pergunta, blá, 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 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, blá, 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 e os Espíritos. Isso quer dizer, isso é muito importante, mas isso quer dizer muito pouco, significa que você já está aprendendo, mas você já está praticando. Você vive isso na sua vida, que é o que realmente interessa, né? Então, veja. Porque a gente tem que entender essa coisa da xícara cheia, né? Do monge, do mestre, que continua derramando o chá, né? Não é entender uma xícara como um recipiente, como se o conhecimento ele fosse determinado, só cabe determinada quantidade. Não é isso, né? O conhecimento ele vai sendo assimilado, tá tudo certo. Agora, mais importante do que aprender é usar, né? O que adianta você fazer um curso, por exemplo, vamos pensar o curso mais complicado. Acabou de ter o Enem agora, né? Os vestibulares estão acontecendo. Vamos pegar a medicina, né? Difícil pra caramba para entrar, porque você tem uma quantidade muito maior de pessoas querendo cursar do que a quantidade de vagas que são disponibilizadas. E, vocês sabem, colégios particulares, universidades particulares custam uma fortuna, tá por volta de 9, 10 mil reais a mensalidade de um curso de medicina, e mesmo assim é muito concorrido. Não significa que vai lá, faz matrícula e consegue e começa a fazer, porque não é verdade, né? O que adianta? Você fica 6 anos lá estudando, depois mais, se não me engano, 2 anos, né? Para conseguir realmente um certificado que te proporcione a oportunidade de colocar em prática, e depois você não põe em prática, não exerce a medicina. Serviu para quê? Né? Acumular tanto conhecimento assim. Vale para uma profissão como vale para a doutrina, gente. Não adianta ficar aí, estuda e refaz, e aí o povo reclama. Mas eu já fiz o livro, eu já estudei o livro dos Espíritos, eu já estudei o Evangelho, eu já estudei o livro dos Médiuns, eu já estudei a Gênesis, eu já estudei o... Tá, e daí? Né? O que significa isso? Todas as vezes, veja, se todas as vezes que você relê esse texto, você vai poder pegar uma nuance diferente, alguma coisa que você não tinha sacado, você não tinha percebido, um insight diferente. Quanto mais quando a gente está falando de O Livro dos Espíritos, quanto mais quando a gente está falando de O Evangelho segundo o Espiritismo, quanto mais quando a gente está falando do Evangelho de Jesus. Você pode pegar lá um dos capítulos de um dos livros, um dos versículos, e toda vez que você relê aquilo, vai vir um insight. Entender isso é fundamental. Nós não temos condições, nem se quiséssemos, de abarcar todo o conhecimento que já existe. Não é verdade, Nando? Sim, Edson, é interessante essa com o discípulo chega lá todo cheio de soberba, né, de saberes que tinha adquirido, né, com uma outra postura que talvez ele não tivesse quando estava aprendendo lá com o sábio, o mestre, né? E aí essa xícara de chá é um convite, né? É como se fosse um convite para que ele ali sentasse e pudesse ouvir, né, o mestre, porque muitas vezes é isso, a gente precisa ouvir, a gente precisa entender. Tem certas pessoas que não demonstram a sabedoria que têm,
né? E não muitas vezes, a gente percebe, talvez, quando ela entra numa fala, quando ela faz uma palestra, quando ela se revela, a gente fala, puxa, que bacana, né? Que sapiência que essa pessoa tem. Então, esse convite que o mestre faz para o discípulo, e a xícara de chá é um movimento que ele faz para ele verificar o quanto internamente, né? Muitas vezes a gente está assim, né, Edson, pela questão psicológica, a gente está com um nível chegando aqui na boca. E quando chega na boca, a gente o quê? Bota para fora, né? E muitas vezes não está colocando aquilo que é da essência. Porque o mestre ensinou para ele, como você mesmo disse, não todos esses saberes que a gente vai vomitar nos outros, porque isso acontece também. A pessoa começa a tirar para todo lado e ela quer, de alguma forma, que a outra pessoa se converta e tenha que seguir o que ela segue. Quer dizer, ela não está usando da essência daquilo, que é importante, a prática, como você falou, de a gente colocar em prática aquilo que a gente vem aprendendo. Porque talvez na prática, e talvez não, certeza que na prática a gente comece a entender os ensinamentos, porque é isso que o Mestre Jesus nos deixou, né? É isso que a falange dos espíritos que trabalharam com Kardec trouxeram para nós. E é muito importante isso. Então, existe esse convite para a gente não acelerar nenhum tipo, esse processo, muitas vezes. Porque, às vezes, a gente está tão carregado psicologicamente de toda essa bagagem de ensinamentos que aí você falou, né? Eu já li o livro tal, 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 já estudei, tal. E aí aquilo começa a transbordar, e você não foi na essência, no que é realmente importante, né, Edson? Esse nosso quadro, como o Nando trouxe, ele fala muito da psicologia e da religiosidade, da espiritualidade, né? E o Nando trouxe para a psicoterapia. E aí, assim, ontem, por exemplo, eu estava atendendo uma mãe que está tendo muitas dificuldades com a filha, que é uma adolescente, recém completou aí 18 anos agora, e já é mãe de uma menina, né? E aí, o que a gente percebe, gente? Por que, em geral, primeiro que estarem reencarnadas, mãe e filha, não é à toa, tem um propósito. De novo, qual é esse propósito? Não é ensinar. Ensinar é uma responsabilidade que todos os pais e mães têm em relação aos seus filhos. A educação. Educação, lembrem-se, é uma coisa que acontece na família, não acontece na escola. Né? A escola não tem obrigação de ficar educando ninguém. Isso acontece no lar. Mas, o que acontece? Né? Por que, em geral, pais e mães são entes vistos pelos filhos como seres tão chatos, né? Porque, de maneira geral, e se for espírita, então, aí a coisa complica mais ainda. Por quê? Em geral, são entes que se consideram tão cheios de conhecimento e que ficam vomitando, vou usar aqui a expressão que o Nando usou, né? Esse conhecimento em cima dos filhos. Como se ficar despejando conhecimento fizesse alguma diferença. Veja, pedagogia, né, é a arte de ensinar. Veja, quanto de ensinamento este monge zen, esse mestre aqui, transferiu para esse que está querendo ser seu discípulo, com o gesto de colocar chá numa xícara e deixar transbordando. Isso é pedagogia, isso é ensinar, isso é ter a capacidade de transferir conhecimento através de ações. Não é ficar falando, vomitando um monte de coisa em cima da pessoa. Por que, de maneira geral, os filhos, especialmente os adolescentes, por que é tão difícil de filho de espírita virar espírita? Né? Porque ele vai lá, aprende uma série de coisas que são extremamente bacanas, e fica querendo dar lição de moral, né, dos outros. Simplificando, basicamente é isso. Não, gente.
é usar este conhecimento para conseguir transformar. A melhor maneira de transformar é pelo exemplo. É você fazendo essa transformação em você, e aí sim, seus filhos vendo essa transformação. Porque o que mais acontece é, a pessoa vai lá e, né, a gente que faz palestra principalmente, né? Você vai lá e fala um monte de coisa bonita, gente. Como diz o Américo Sucena, grande Américo, um abraço para você, saudades de você e da Mara. O peixe que a gente tem, o conhecimento que a doutrina espírita tem é maravilhoso, não tem o que questionar. É tudo muito legal, é tudo muito bacana, tudo faz muito sentido, sabe? São coisas assim, do ponto de vista racional, extremamente bacana, né? Agora, falar sobre é muito fácil. Agora, e o filho, né, do espírito? Quando ele vê o pai ou a mãe falando, fazendo aquelas palestras maravilhosas, dizendo de Jesus, da caridade, da beleza que é a possibilidade da encarnação, tudo isso é muito bacana. Agora, ele ouve o pai falando, a mãe falando lá, mas vê um outro ser agindo dentro de casa, em que a tal da caridade, em que a tal da benevolência, da indulgência e do perdão, porque quando está falando do sogro, quando está falando da sogra, quando está falando do cunhado, quando está falando da cunhada, mete o pau da vizinha, né? Tá lá metendo o pau, falando que a pessoa não vale nada, que fez isso, que fez aquilo, etc. E cadê aquela caridade, aquela coisa tão linda, né? Que lá na tribuna do Centro Espírita tá, gente. Então, Ô, Edson, para de Oi, pisar no nosso calo. mandando. É É verdade, verdade, é gente. verdade. Todas as E, pessoas que lidam com dirigir casas espíritas vivenciam a dificuldade que é a evangelização, tudo bem, mas e as mocidades? Por que que a gente não tem, né, grandes mocidades, muitos jovens abraçando os conceitos? Em geral é por causa disso. Eles ouvem, né, um monte de frase feita, um monte de sermão, um monte de coisa, mas não veem isso sendo realizado na prática. E aí fica meio difícil de ver sentido na coisa, não é não? e também, Edson, tem essa questão dos filhos, né? Que nem sempre, às vezes até os pais não querem impor para os filhos, né, a doutrina, por exemplo. Mas quando eles vão para a mocidade, para o centro espírita, a coisa modifica. Porque isso eu vivi com os meus filhos, né? Quando eles começaram a se engajar na mocidade, aí eles tiveram uma resposta que não foi positiva, eles já estavam numa idade de decidir o que eles queriam e foram embora, entendeu? Então aí tudo bem. Hoje eles têm predileção pela Umbanda, dois pela Umbanda e outro foi para o grupo de jovens da Igreja Católica, começou a tocar, cantar, né, e namorar até com uma moça de lá. Então ele se engajou, ele era muito ativo dentro da Igreja, né, católica. Então às vezes acontece isso, nem às vezes também pode ser os pais, mas também pode ser quem recebe, que somos nós mesmos que recebemos lá, e às vezes a gente quer impor, né, muitas vezes, e não Cabeça acolher. de velho querendo impor, né, coisas legais para a mocidade, para a juventude, para adolescentes, que tem uma outra pegada, que tem outros objetivos. Veja, de novo, o peixe é muito bom, mas se ele não se encontrar acolhimento, você veja, gente, e quantos, né? Essa é a história. Porque veja, gente, e outra, é importante isso. A nossa obrigação enquanto pais é apresentar Deus, é apresentar Jesus para os nossos filhos, tá? Essa conversa mole aí de não, religião é uma coisa que ele vai, quando crescer, ele vai escolher a dele, é verdade. Escolher é uma coisa. Agora, ser apresentado tem que ser apresentado na infância, quando criança, porque senão ele vai ser apresentado para droga. Ele vai ser apresentado para coisas que o mundo, né, vão ensinar para eles. Então, essa é uma obrigação.
apresentar Deus, independente se nós somos espíritas, vamos apresentar Deus, Jesus e o Evangelho, né, à luz da doutrina espírita, tá tudo certo. Depois, a religião é que ele sim escolhe, né? Assim como o Nando acabou de dizer, de repente, os filhos receberam um acolhimento maior na Igreja Católica, no grupo de jovens da Igreja Católica, e por isso escolheram estar lá, né? E aí é um outro cuidado que eu diria que nós precisamos ter, né? Não adianta querer montar grupo de estudo. Em geral, grupo de estudos, a faixa etária destas pessoas são pessoas já com 40, 50, 60 anos que frequentam, que estão participando desses grupos de estudo. Não adianta querer implantar a mesma metodologia para os jovens de 12, 14, 16, gente. A probabilidade de dar certo um negócio desse é de quanto? Ah, mas é porque na casa espírita não pode ter música alta, porque desequilibra a sintonia. Tá, vai pensando desse jeito, que você vai ver o grupo de jovens que você vai ter lá, se você não pode ter uma bateria sendo tocada, uma guitarra sendo tocada dentro da casa espírita, porque vai desarmonizar o equilíbrio do ambiente. Gente, né? Vamos pensar qual que é o objetivo. É Ô fazer Edson, né? se os espíritos estivessem preocupados com isso, eles não entrariam no umbral para resgatar espíritos que estão lá, né? Quer dizer, quem entra no pior estado de energia que possa existir, né? Ele não vai entrar, então, lá no centro espírita. Será que os espíritos não vão em algum show de algum artista que, de repente, está fazendo um show lá e que tem uma boa vibração, que está passando uma mensagem boa, e os espíritos não vão ouvir, porque o som está muito alto? Não, a gente tem que ponderar aí. Será que a xícara não está aí transbordando, né? A gente está tirando de nós a noção para olhar a coisa como deve ser olhada? A gente está vendo que isso acontece mesmo, que é real isso que o Edson está dizendo. Não é, né? A gente não está aqui atirando pedra em ninguém, né? Ninguém também, quando atira, a gente atira em nós também, né? Até porque é uma autocrítica, né? Nós estamos nas casas espíritas, nós estamos lidando com isso no dia a dia. De novo, o que a gente vê na psicologia, né, o tempo todo? Crenças determinam a maneira como as pessoas se comportam, como as pessoas fazem as suas escolhas, como as pessoas se conduzem. E muitas vezes essas crenças não fazem sentido. Foram coisas aprendidas em algum momento da vida, em geral, vindo de pessoas que são referência, pais, mentores, professores, etc., tomadas como verdades absolutas, nunca questionadas. Veja, princípio fundamental da doutrina espírita: questione tudo, verifique se aquilo realmente é verdade. Não tome pura e simplesmente porque foi o dirigente da casa espírita, porque foi o palestrante. Não, pode estar equivocado. Ou pode ser que estivesse certo naquele momento, para aquela circunstância, naquele momento histórico, ali fazia muito sentido. Talvez hoje não faça mais, né? Então, tem que questionar sim, tem que avaliar, tem que verificar. Deixemos o nosso orgulho, deixemos a nossa vaidade de lado para entender que não é porque a gente está lotado de conhecimento que a gente já tem todo o conhecimento. Pelo contrário, como disse o mestre aqui, vamos estar esvaziando o tempo todo para a gente estar, né, em condições de receber coisas novas. Né? Isso. Estamos no horário da prece? Como é que estamos? Já vamos para o momento de prece aí, momento que a gente também possa colocar aquele recipiente, né, com água do lado para, de repente, aí o plano espiritual, os bons espíritos energizarem e também a gente poder vibrar e fazer uma ligação mental com alguém que está precisando, né, fazer uma visualização
para que essa pessoa receba aí boas energias. Então, a gente vai para esse momento agora. Eu vou conduzir aqui, então, Edson, a prece, esse momento de prece, e eu queria fazer uma experiência com você, que eu fiz com o Tiago outro dia. Eu vou iniciar a prece, e aí eu passo o bastão e você continua. A gente vai fazer a prece em 2 pessoas, tá bom? É uma experiência Legal, só. vamos lá. Então, vamos lá, eu vou iniciar, então, aqui, você, querida e querido, que estão aí sintonizados, que nós possamos nos entrelaçar através da nossa vibração mental, espiritual, do nosso campo emocional, e ligarmos esses fios aos benfeitores da espiritualidade maior, a se ligar com o nosso Mestre Jesus, a procurar olhar e refletir sobre essa fábula que no dia de hoje estamos comentando e, como o Edson disse, abre um leque de reflexões para que a gente pense como estamos agindo com relação àquilo do conhecimento que estamos adquirindo ou já adquirimos, como estamos usando essa ferramenta, esse conhecimento, como ele faz sentido na nossa vida, a sua essência, qual é. Então, pedimos aos benfeitores espirituais que possam nos auxiliar, nos conduzir, e Jesus nos abençoar. E agora, então, passo a palavra para o nosso querido Edson, para a continuidade desse momento de prece, de oração e de vibrações. Aproveitando todo esse conhecimento que já foi adquirido até este momento, que nós possamos exercitar a gratidão. Gratidão a Deus, nosso Pai, gratidão a Jesus, nosso Mestre, por neste momento estarmos tendo a oportunidade de usarmos as nossas melhores energias, potencializadas essas nossas energias pelo nosso desejo de servir em nome de Jesus. Então, nesse momento, como o Nando colocou no comecinho, que cada um coloque em suas telas mentais, lembrem-se daquelas pessoas queridas que vocês consideram que neste momento talvez estejam precisando de algum auxílio, talvez precisando de alguma ajuda. Não necessariamente, considerando que nós estamos exercendo a gratidão aqui pela oportunidade do trabalho, só de pessoas queridas, não. Talvez aquela pessoa com a qual você teve alguma dificuldade. Talvez, principalmente, aquela pessoa que seja objeto de mágoa neste momento, com quem você teve qualquer tipo de desavença. Nesse momento, resgata a imagem desta pessoa. Lembre-se que, apesar da dificuldade que foi vivenciada agora, recentemente, vocês viveram também momentos importantes. Ela não está próxima de você, ela não ocupa este lugar que que ela ocupa na vida de relação de vocês à toa. Então, lembre-se dela neste momento. Vamos envolver essa pessoa com as nossas melhores energias. Vamos rogar, vamos pedir aos amigos, benfeitores espirituais, companheiros queridos de trabalho, que usem essas nossas energias para auxiliar esta pessoa, para ajudá-la a encontrar equilíbrio, para ajudá-la a perceber o quanto é importante esta oportunidade de estar mais uma vez reencarnada. E aproveite essa oportunidade. A melhor maneira que nós podemos usar para aproveitar é transformando os conhecimentos em atitudes no bem, de maneira que a gente possa ir se transformando, sem a necessidade do sofrimento e da dor, em pessoas melhores, em espíritos melhores a cada dia. Sempre que aproveitamos essas oportunidades para usarmos as nossas energias em prol desses nossos irmãos em humanidade, estamos servindo a Jesus, sendo gratos, aproveitando. Muito obrigado, mestre querido. Muito obrigado, mestre querido, por essa oportunidade bendita
Muito obrigado, amigos queridos, companheiros da espiritualidade maior, por estarem sempre ao nosso lado quando nos dispomos a servir a Jesus, auxiliando estes nossos tantos irmãos em humanidade. Mestre querido, nos dê a sua bênção, nos envolva com o seu carinho, ilumina o caminho à nossa frente e nos ampara, por favor, nos momentos de maior dificuldade. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja, muito bem. Nós aqui no Alvorada sempre a gente dá essa pausa para a oração, para a prece, para as vibrações, né? Para a gente sempre estar exercitando essa conexão com o mais alto, que faz muito bem para cada um de nós, né? E a gente queria dar uns recadinhos aqui sobre o Clube Amigos da Boa Nova, que é um modelo de manutenção, né? É um clube de pessoas que se unem para uma manutenção da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, da Fundação Espírita André Luiz, que é a FEAL. Você pode ajudar com uma quantia que você puder, né, mensalmente, bimestralmente, como você puder, no tempo que você puder. Então, olha, ligue no 0800, é gratuito, hein? 12 018 38, para todo o Brasil. O 11 2458 3214 é o fixo aqui de São Paulo. E o WhatsApp é o 11 97 261 0272. São os telefones que você pode aí entrar em contato. Se você quer fazer uma doação aí espontânea, tem o Pix, né, que é o PIX, que é o Pix. Você pode fazer a doação através do 11 97 261 0272, que é o número do Pix, e vai aparecer lá o nome Clube Amigos da Boa Nova, FEAL, e aí você faz essa doação aí, que é tão importante para que essa mensagem possa chegar a outros corações em outros pontos do planeta. Muito bem, então, no final aqui do programa, eu também vou passar 2 telefones para vocês entrarem em contato com as nossas telefonistas para sugerir aí, no caso, pautas, perguntas, dúvidas, sugestões, né? Estamos aí aguardando o seu recadinho para o Edson, para o Nando, para toda a equipe do Alvorada. Muito bem, Edson. Então, os transbordamentos, muitas vezes, que acontecem, quando a gente vê uma xícara transbordando, a gente praticamente não enxerga a xícara, porque ela está envolvida com aquele líquido que vai caindo e depois vai se espalhando. É uma perda, né? É algo que a gente está fazendo com a natureza, por exemplo, hoje, né? A gente tem acontecido esses transbordamentos que a pessoa não começa, ela já não vê nitidamente as coisas que deveriam ver, né? Edson. Você, de repente, começou a ouvir o programa, ou assistir o programa nesse momento, a gente está conversando hoje sobre uma historinha, uma fábula que o Nando trouxe, né, que fala de uma xícara de chá e de um discípulo que foi atrás de um mestre em busca do conhecimento que ele achava que ele ainda precisava adquirir, só que quando ele chega lá, ele acha que ele já conhece muita coisa. Então, chega se gabando de todo o conhecimento que já foi adquirido. Aí o mestre mostra para ele, ensina, fazendo o quê? Servindo chá e colocando, né, o bule em cima, servindo, colocando o chá dentro da xícara e deixando transbordar, né? Quando o discípulo fala para o mestre, já está cheia a xícara, né? Está transbordando, você não está vendo a sujeira que você está fazendo aí, né? Aí ele fala, não, então, a xícara está exatamente igual você, que acha que já tem todo o conhecimento. Não tem como eu transmitir nada para você se você continuar desta forma, porque vai transbordar, você não vai assimilar, você não vai compreender nada do que eu poderia te passar. Trazendo isso para a nossa vida diária, gente, né? Que é o que a gente gosta de fazer aqui, vocês sabem disso, né? Ficar falando sobre não serve para muita coisa se a gente não conseguir aplicar isso na nossa vida diária. Uma das leituras que podem ser feitas é aquela história a gente pode escolher invariavelmente entre ter razão, ou seja, ter todo o conhecimento, ou ser feliz,
né? Isso é uma escolha que a gente pode fazer todos os dias. De novo, no relacionamento com os filhos, não adianta ficar querendo vomitar informação em cima deles. Isso é muito chato, eles não ouvem, né? Sentar para conversar com o teu filho não é para dizer para ele: você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Ele é um espírito. Tua obrigação é educar. Educar não é dizer para o outro o que ele tem que ser, como ele tem que ser, etc. É mostrar as opções, né? É conversar sobre, refletir junto, porque a escolha quem vai fazer é ele. Quando que você, pai, você, mãe, você, esposa, você, marido, se frustram? Quando você quer que o outro haja como você considera que seja o certo. Não faça isso, porque você vai se frustrar, vai quebrar a cara e depois vai ficar: o que eu fiz de errado, Deus, para ter um filho que se comporta desta forma? Gente, ele é um espírito que está seu filho nesse momento, porque com certeza você tem muito com o que contribuir. Mas não fique dizendo para ele o que e como ele deve ser ou fazer. Ajude-o a fazer as melhores escolhas. São coisas diferentes. No casamento, o casamento é clássico, né, gente? O casamento é... Se no casamento você quiser que tudo seja como você considera que é o certo, vai dar ruim. Vai dar ruim. O casamento é a união, né, de dois... Não são duas metades, tá? São dois espíritos inteiros, mas que escolhem estar juntos, que escolhem caminhar ao longo de uma jornada, ao longo, às vezes, quem sabe, de uma encarnação, juntos, né? Um ao lado do outro, educando juntos os filhos, aprendendo juntos e etc. É uma escolha que a gente faz. Mas veja, é para caminhar junto. Não é para caminhar na frente com alguém atrás de você, dependente de quem caminha na frente, tá? Houve um tempo em que era sempre o homem, né? Aquela coisa da sociedade machista, em que a mulher segue, né? Não, hoje você, inclusive, tem muitos casais em que é a mulher que caminha na frente. Mas, gente, não é para caminhar na frente, é para caminhar junto, né? Então, não queira ter razão sempre, porque a gente acaba se perdendo, né? Felicidade é compartilhar, é caminhar ao lado, é aprender junto, é curtir, é gostar, é aproveitar, é saborear o poder caminhar junto, inclusive. Vamos abrir mão de ter essa xícara sempre cheia, de ter de achar que tem todo o conhecimento, de achar que tem razão. Na grande maioria das vezes, quanto mais você aprende, mais você vai descobrindo isso, vale muito mais a pena, em muitos momentos, abrir mão dessa razão para ouvir o outro, para tentar entender por que o outro, do lugar em que ele está, com a história que ele tem, ele entende diferente de você. Você vai descobrir que se você se dispuser a sair do lugar em que você está e ir até o lugar em que ele se encontra, você vai conseguir entender. Você pode até não concordar, mas você vai conseguir entender por que ele está pensando assim. Lembra do 6 e do 9? É 6 dependendo de que lado você está dele, né? Ambos têm razão e está tudo certo. Beleza, gente? Espero que essa nossa conversa tenha sido tão boa para vocês quanto foi para nós. E que a gente possa se encontrar brevemente. Não é não, Nando? É isso mesmo. E se a gente usar aquilo que está, às vezes, até sobrando em nós, né? Vamos dizer assim, que para não transbordar, vamos compartilhar. Essa palavra é tão bem usada, é tão usada, né, nos dias de hoje, que a gente possa compartilhar.
a maneira que a gente vai esvaziando um pouco mais, talvez, de todo esse conteúdo, e aí esse esvaziamento ajuda a gente a pensar, a gente ir na essência, a gente realmente colocar a coisa como deve, né? De forma até homeopática, vamos dizer assim, né? De uma forma gradual, né? Gota a gota, e aí, com certeza, aquilo vai servir, talvez, para o próximo, né? Então, olha, eu queria passar os telefones para você nos enviar aí sugestões, 0800 979 5011 e 11 247 5011. Então, até o próximo programa Alvorada. E agora aquele tchau, tchau tradicional, né, Edson? Tchau, tchau, Edson. Tchau, Nando. Tchau, pessoal. Até breve. Beijo no coração de vocês. Grande Tchau, abraço. tchau, tchau, então. Tudo de bom. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.